Direto da Sociedade Catarinense de Pediatria, SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Para o profissional que não para no tempo, um encontro de conhecimento, ética e prática que transforma com um aval científico e dá suporte ao seu dia a dia. Bem-vindo ao SCPcast. Olá, bem-vindos ao SCPcast. Eu sou Ana Amélia, otorrinolaringologista, presidente do Departamento Científico de Otorrinolaringologia da Sociedade Catarinense de Pediatria. E hoje eu vim trazer um tema super importante e faz parte do dia a dia de todo mundo que atende criança, que é a importância da respiração oral no desenvolvimento e no crescimento das crianças. Esse tema é tão importante que cerca de 10% das crianças apresentam algum tipo de respiração oral. E muitas dessas crianças que respiram pela boca acabam desenvolvendo algum tipo de distúrbio de apneia do sono, distúrbio de ventilação, impacta diretamente no crescimento. Por isso é importante que todo mundo que atende crianças saiba identificar os sinais precoces desses distúrbios respiratórios, identificar no consultório as crianças que têm risco de respirar pela boca, têm risco de dormir mal e principalmente evitar que eles ocorram e quando a gente estiver diante de uma criança, tanto com baixa estatura, baixo ganho de peso, dificuldade escolar, entre outros sintomas neurológicos, lembrar de investigar a respiração dessa criança, principalmente durante o sono. Porque, ao contrário dos adultos que apresentam uma sonolência excessiva durante o dia seguinte, o adulto que dorme mal, você identifica com cansaço no dia seguinte. Ao contrário disso, as crianças que são privadas do sono, adequado, frequentemente elas apresentam uma hiperatividade paradoxal. Então, vários estudos já têm mostrado que muitas crianças têm tido diagnóstico errôneo, até mesmo de TDAH, porque os sintomas mimetizam muito o transtorno do déficit de atenção. É aquela criança que fica agitada, aquela criança irritada, com baixa tolerância à frustração. Então, o tema de hoje, eu sou bem apaixonada por esse tema, porque eu acho que faz uma diferença gritante na vida da criança. Então, o que que é a respiração oral? A respiração oral é quando o fluxo aéreo, ao invés de passar pela cavidade nasal, começa a passar pela cavidade oral. E ela, muitas vezes, é decorrente de uma obstrução, alguma obstrução nas vias aéreas, seja por um aumento de adenoide, uma rinite, um desvio de septo ou alguma outra alteração. Em geral, ocorre por isso. Claro que tem crianças que respiram pela boca por algum hábito deletério, como uso de chupetas, uso de mamadeira. Algumas crianças podem respirar pela boca por alterações sindrômicas, mas a grande maioria tem que ser investigada alguma obstrução das vias aéreas. E a gente já sabe há muito tempo que privar as crianças das funções da cavidade nasal podem levar a várias alterações, e essas já são bem conhecidas, tanto na filtração do ar, no aquecimento, na umidificação do ar, até mesmo na produção do óxido nítrico nasal, que é tão importante para a função pulmonar, para a melhora da mecânica ventilatória. Mas o que a gente tem estudado há menos tempo e que está sendo cada vez mais comprovado são as associações da respiração bucal, da síndrome da apneia obstrutiva do sono, com as alterações neurológicas, de crescimento, cardiovasculares. E hoje em dia tem vários estudos mostrando que essa má oxigenação noturna pode levar até alterações oculares. Então, para nós que trabalhamos com criança, é essencial trabalhar também nessa respiração. Então, agora vamos falar parte a parte quais os problemas a respiração oral e a apneia obstrutiva do sono podem causar. O que que acontece no sistema neurológico? Qual que é o problema do desenvolvimento? Por que altera tanto a parte neurológica da criança? Vários estudos mostram que altera muito a arquitetura do sono. Os estudos demonstram que a criança com doença respiratória, ela apresenta aumento dos microdespertares, a redução do sono profundo N3,
alteração do sono REM, redução da eficiência do sono e um aumento da latência do sono. E essa criança exposta a essa fragmentação repetitiva do sono interfere diretamente em áreas importantíssimas, como a consolidação da memória, a plasticidade sináptica. Outro fator que contribui para a fisiopatologia desse distúrbio é a alteração no padrão das citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa, que podem alterar e levar a um impacto cognitivo. Além disso, todo o desenvolvimento do córtex pré-frontal sofre muito com essa hipoxigenação crônica, né? A região mais vulnerável do respirador bucal que tem distúrbio respiratório do sono é o córtex pré-frontal. Por isso é tão comum a gente ver aqui no consultório aquela criança que não dorme bem à noite, ter déficit de atenção, além das não é só a sonolência que ela apresenta, a criança apresenta um déficit de atenção, ela tem dificuldade de concentrar nas tarefas, tem uma hiperatividade, geralmente é aquela criança bem irritada, impulsividade, tem uma dificuldade na regulação emocional, ela tem baixa tolerância à frustração, tem alteração do controle inibitório, dificuldade escolar, da atenção sustentada e da consolidação da memória. Então, por isso que eu sempre falo, é muito parecido com DDAH. Então, a primeiro passo antes de medicar uma criança com suspeita de TDAH, de encaminhar para todas as avaliações necessárias, é perguntar para a família como está sendo o sono daquela criança, como é a respiração. Quando uma criança com esses sintomas chegar no seu consultório, você já vai olhar a boquinha dela, ela fica no consultório com a boca aberta ou fica a maior parte do consultório com a boca fechada. Indagar bastante os pais, se ela tem o sono agitado, se ela se mexe bastante, se ela tem algum outro distúrbio do sono, como bruxismo, ou até mesmo, as pernas inquietas, né, sonambulismo, que podem estar associados a esse distúrbio respiratório. Importante, né, mesmo as formas mais leves de déficit respiratório pode apresentar um impacto comportamental. É muito frequente, por exemplo, aqui no consultório da otorrino, crianças que precisam de fazer a cirurgia de adenoides, no pós-operatório falar: "Doutora, a senhora trocou meu filho, trocou a personalidade do meu filho. Meu filho era uma criança irritada, brava, agora é uma criança que brinca tranquila". Então, é muito importante a gente não deixar a criança chegar nesse estágio de dificuldade escolar, de irritabilidade e identificar o mais precoce possível, porque o impacto pode ser silencioso, progressivo e principalmente ele vai se acumulando, ele é cumulativo. Agora, falando um pouco do impacto da respiração oral no crescimento somático. Ele também ocorre por alguns mecanismos fisiopatológicos. Primeiro, pela redução do sono profundo, que eu já falei anteriormente. O sono N3 é super alterado quando a criança respira mal. E o hormônio do crescimento é secretado principalmente durante o sono profundo. Então, uma fragmentação do sono reduz o estágio N3 e tem uma menor liberação do GH. Além disso, a criança que respira mal tem um aumento do gasto energético. Ela tem um aumento do trabalho respiratório durante a noite e isso acaba elevando o consumo energético basal. A criança que respira mal, ela gasta energia para respirar. E também a inflamação sistêmica, as mesmas citocinas que alteram o sistema neurológico acabam interferindo também na regulação hormonal do eixo GH e GF1. E sem falar, todas essas alterações hormonais já são sabidas e é bem nítido mesmo, uma criança que melhora, trata uma rinite, começa a respirar melhor pelo nariz, ela tem um ganho de crescimento nítido após, por exemplo, esse tratamento. Mas a gente também não pode esquecer que a criança que respira pela boca tem uma dificuldade alimentar imensa. A criança que respira pela boca, ela precisa parar de respirar para se alimentar. Então, ela tem que decidir, ou ela come ou ela se alimenta. Então,
a alimentação passa a ser desgastante para ela, cansativa. Muitas vezes é aquela criança que os pais erroneamente classificam como: "Ah, ele enrola para comer, ele tem dificuldade para comer". Além dela não sentir o gosto adequado do alimento, porque quando o nariz não filtra bem, o nariz está sempre inflamado, ele acaba alterando todo o padrão gustativo daquela criança. Então, todos esses comemorativos interferem muito no crescimento da criança. Então, quando a gente está diante de uma criança com déficit de crescimento, com baixa estatura, dificuldade de ganhar peso, não deixem de investigar como anda a respiração dessa criança, entre outras investigações que a gente vai fazer no consultório. Então, já tem vários estudos que demonstram que criança que tem apneia obstrutiva do sono, tem baixa estatura, ganho ponderal inadequado e retardo do crescimento. E outros estudos mostraram que após, por exemplo, quando é devido a aumento de adenoide, após a cirurgia, aumenta muito a velocidade do crescimento, a recuperação ponderoestatural e a melhora do apetite. Esses achados sugerem uma reversibilidade parcial quando a obstrução é tratada precocemente. Então, mais um indício para a gente tratar o mais precocemente possível. E também vou falar do crescimento craniofacial. Esse também já é sabido há muito tempo que, além do crescimento somático global, há um impacto estrutural no padrão do rosto, né? A criança que respira pela boca tem um padrão facial mais vertical, o palato ogival, o retrognatismo mandibular e o estreitamento maxilar, né? Então, vários estudos da ortodontia mostram uma associação consistente entre a respiração oral crônica e as alterações craniofaciais. E, como eu falei previamente, existem vários estudos mais emergentes mostrando os impactos até mesmo na saúde ocular, sem falar da cardiovascular, entre outros que eu não vou citar hoje, que o objetivo mais dessa aula é falar sobre o crescimento e desenvolvimento da criança, mas eu queria citar como afeta o corpo da criança e a saúde da criança em geral. Os estudos, recentes têm mostrado alterações retinianas, mudanças na coroide, espessamento do nervo óptico e até mesmo alteração da pressão intraocular. Então, como você vai investigar uma criança que respira pela boca? Primeiro, né, investigar a hipertrofia adenomidaliana, fazer uma horoscopia bem feita, classificar o tamanho da amígdala dela, ver se tem algum outro grau de obstrução, observar bem o céu da boca, se ela já tem alterações, eh, craniofaciais da respiração bucal, essas alterações dentárias que eu falei, palato ogival, retrognatismo, estreitamento mandibular. Avaliar também se ela tem uma rinite alérgica, sintomas de prurido, coceira, tentar fazer um exame nasal para ver o aumento dos cornetos, se tem um desvio da estrutura aérea, e perguntar muito na anamnese como tem sido o sono daquela criança, né. A respiração bucal, ela não deve ser entendida como um padrão respiratório alternativo, bonitinho, ou a criança respira assim mesmo, né. Ela tem que servir para nós como um marcador clínico que há um problema ou que pode haver um problema na via aérea superior e um possível distúrbio respiratório do sono. Então, o tratamento dessas doenças vai depender da causa, né, mas já tem vários estudos que demonstram que após a melhora da apneia obstrutiva do sono, os desfechos melhoram enormemente. Então, memória, aprendizagem, QI, desempenho escolar, sonolência diurna, irritabilidade, alterações de humor, melhoram a qualidade de vida global da criança. Então esses achados, eles reforçam que esse é uma doença que tem que ser tratada e que traz benefícios enormes para a criança, né. Então, concluindo esse podcast, então, a respiração oral deve ser considerada um sinal de alerta para
problemas do desenvolvimento da criança. Ela pode associar-se a distúrbios respiratórios do sono, da arquitetura do sono, déficits neurocognitivos, uma inflamação sistêmica, comprometimento do crescimento, comprometimento crâniofaciais, dentre tantos outros que a gente tem descoberto a cada dia mais. E o diagnóstico deve ser o mais precoce possível, o tratamento adequado, para a gente tentar melhorar e modificar os desfechos dessa criança. Eu espero que tenha ajudado esse podcast a gente ter um olhar mais crítico e mais detalhado aos sinais indiretos que a criança pode estar tendo algum tipo de problema respiratório, né. Então eu acho que o objetivo dessa aula é sempre que vocês identificarem um paciente no consultório de vocês, olharem como está sendo a respiração dele, para não, avançar mais naquele problema e a gente tratar o quanto antes, lembrar de olhar a posição da boca e, quando precisa, até encaminhar para o especialista, né. Muito obrigado e até o próximo podcast.